Esse artefato aqui, para mim, é um dos itens mais interessantes do equipamento funerário do Antigo Egito, que são os chamados shabt, né, que são essas estatuetas, esses bonecos que eram colocados juntos com o falecido, às vezes um só, às vezes vários, como tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, essa quantidade de shabts às vezes eram encontradas também nas sepulturas, mas geralmente um shabt só, e ele tem alguns traços marcantes interessantes, né, que são esse texto inscrito no corpo mumificado dele e também esses implementos nas mãos, né? E o que são essas figuras, né? Qual que é a ideia por trás disso aqui? Para entender essas figuras, a gente tem que voltar lá no Livro dos Mortos, que é teve uma live aqui no canal, inclusive, sobre isso, depois vocês podem conferir aí, mas é um livro do contexto funerário egípcio que é meio que umas instruções para a segunda vida, para viver depois da morte, e aqui esses livros são personalizados, né, para uma figura específica. No caso aqui, esse livro é para o Ani, que é um escriba tebano, né, com quem esse livro foi colocado. Então aqui a gente tem o Ani, e aí o Ani ele entra aqui no pós-vida e chega aqui na famosa cena da pesagem do coração, né, onde vai ser julgado se o coração dele se harmoniza, está equilibrado com a pena de Ma'at, que simboliza a verdade, a justiça, a ordem cósmica e ética, e aqui diante dos deuses vai ser julgado, então, se o Ani merece ou não passar para a segunda vida. E aí, no caso aqui, vai dar tudo certo, né? O Livro dos Mortos, pelo menos do Ani, pretende que isso dê tudo certo. O Ammit, que é o devorador, não vai consumir o coração dele. E aí, na sequência, Horus vai levar o Ani para o Salão de Osíris. E lá no Salão de Osíris, ele vai ser recebido, né, pelo soberano do mundo dos mortos, como se fosse o faraó do mundo além. E a partir daí, um pedaço de terra, uma porção de terra, vai ser conferida a Ani no pós-vida para que ele possa cultivar, para que ele possa trabalhar lá e gerar riqueza para o reino de Osíris também, né? No mundo dos mortos também há trabalho. E é exatamente nesse contexto, então, que a gente vai encontrar essas figuras, né? Que são os Shabt, e é por isso que eles têm exatamente essas características aqui. A gente poderia colocar aqui que são 3 características principais, que são a sua feição, né? A sua aparência física, as ferramentas que ele leva nas mãos e o texto que ele tem no corpo. Então esse texto, para começar por ele, é exatamente um encantamento lá do Livro dos Mortos, que é um encantamento. O Livro dos Mortos tem uma série de encantamentos, né, de palavras eficazes, palavras mágicas, a gente poderia até dizer, e uma delas é para ativar esse boneco para que ele sirva como um duplo no mundo dos mortos para trabalhar no lugar da pessoa que ele representa. Então o texto 6, né, o 6º encantamento do Livro dos Mortos, vai dizer o seguinte, eu estou lendo aqui nessa obra monumental aqui sobre estatuetas funerárias de um egiptólogo português, que é o Luiz Manuel de Araújo, e ele traduz da seguinte forma esse 6º encantamento: que brilhe o conhecido do rei, Neri. Aqui no caso é o Livro dos Mortos de Neri, né, feito para Neri. Se o conhecido do rei for nomeado para fazer os trabalhos na terra sagrada, como um homem nas suas tarefas, para plantar os campos, encher os canais de água e transportar a terra ou estrume de oriente para ocidente, tu dirás, aqui estou. Então justamente aí essa convocação do Shabt, né, desse duplo da figura com quem ela foi colocada, para assumir as tarefas pesadas ali no mundo dos mortos. Em versões mais curtas, ela aparece simplesmente assim: ó Shabt, se eu for convocado para executar os trabalhos que se fazem no além, tu responderás, aqui estou, eu o farei. Então geralmente é esse texto que está inscrito ou pintado, né, nessas várias figurinhas que a gente encontra na arqueologia e na história do Antigo Egito, né? E o outro elemento muito importante é a questão dos instrumentos que estão na mão deles, que fazem referência também a esses trabalhos agrícolas. Então eles vão equipados com enxadas, geralmente, como nesse caso aqui, né? Na maioria dos casos são essas enxadas. E nesse caso aqui a gente tem essa versão com enxadas e ao lado dela uma versão com os símbolos de Osíris, que são o mangal, que é uma ferramenta agrícola que representa a provisão, serve para debulhar, né, os cereais e tal, e um cajado na outra mão que representa a liderança, né, o pastoreio do povo. Então essa identificação também que eu falei lá no vídeo sobre o mito de Osíris, é que o morto ele é identificado com o próprio Deus que morre e ressurge, né? Essa é a esperança da identificação de qualquer falecido com esse Deus, Osíris. E aqui um caso interessante também, que é mais um caso de Shabts múltiplos, dessa vez representando essa sacerdotisa aqui, que é uma sacerdotisa, uma cantora do templo de Amon, se eu não me engano, que está aqui com um lótus na cabeça, oferecendo
fazendo oferendas aos filhos de Horus. Tá faltando aqui o com cabeça de chacal, né? Deve estar do outro lado da caixa. E aqui a gente vê as enxadinhas nas mãos, né? Então, não só faraós eram enterrados com esses Shabt, mas várias outras figuras, assim, principalmente sacerdotes, né? Escribas, oficiais, pessoas mais da elite, geralmente, que tinham acesso a esses figurinos, né? Enfim, mas tem vários exemplos disso e a gente tem até esse recibo para uma compra de Shabt, né? Que também aqui no texto no livro do Luiz Manuel de Araújo, ele traduz esse texto que diz o seguinte, né? Ano 14, segundo mês de Aket, 8º dia. Aí traz o nome aqui do fabricante dos amuletos, o nome do comprador e diz: tão verdade como Amon, o grande Deus, ser eterno, recebi da tua parte a prata a respeito desses 365 Shabts e dos seus 36 grandes dos 10, num total de 401 figurinhas para minha satisfação, sendo eles servos e servas. E aí dá um comando para as estatuetas, né? Ó Shabts, ide depressa trabalhar as ordens de Osíris para o amado do Deus, o sacerdote Irafi, que é quem encomendou esses Shabts. E aí diz, né? Recebi a vossa prata na presença de Bastet, a grande, de Ptah, de Horus, e aí coloca vários deuses como que meio que testemunhas, né? Desse acordo, dessa transação comercial aqui. Então é interessante a gente até ver isso no contexto da economia, né, do Egito Antigo, por assim dizer. Mas enfim, só uma curiosidade sobre esse pós-vida egípcio, né, que é muito fascinante. E aproveitando que a gente está na semana aí de lançamento também do novo curso aqui do canal, que é o História do Além, o Mundo dos Mortos no Antigo Egito e na Mesopotâmia, que a gente vai discutir bastante esses textos antigos, né, que tratam desse imaginário do pós-vida nessas civilizações antigas. Então, se você tiver interesse, clique aí depois no link que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado aí para participar lá com a gente, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dos Shabt e nos vemos aí nos próximos. Falou!